7h23, hora da nossa agenda do dia, porque após dias de guerra comercial entre China e Estados Unidos, com avanços então das taxas recíprocas entre os países, os investidores vão conhecer agora mais detalhes da economia chinesa nos próximos dias. Olha, a semana na economia brasileira será mais curta, porque tem feriadão chegando, feriadão de Páscoa, quando não vai ter pregão da B3. A agenda doméstica vai ficar mais esvaziada, então, de indicadores relevantes. Sobre o que temos a vir nessa semana, a gente conversa agora com Bruno Cotrim, que é economista da casa de análise Top Game, que nos atende gentilmente aqui. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você. Quais são as grandes expectativas da semana? A gente sabe que segunda-feira sempre tem um Boletim Focus. Algum destaque importante para você destacar para a gente? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores da Band News. Satisfação estar aqui com vocês. Patrícia, uma agenda um pouco esvaziada essa semana, né? Até por conta do feriado na Sexta-feira Santa. E também lembramos que na segunda-feira não temos mercado por conta do feriado de Tiradentes. A semana ela acaba ficando em cima por conta da volatilidade, né, do que o mercado pode receber aí por conta das tarifas do Donald Trump, que está tendo bastante troca nessa postura dele. Visto até o último sábado ali que ele acabou tirando, né, as tarifas de importação sobre computadores e celulares e smartphones no todo, mantendo a China com os 20% de tarifa, mas os mercados começam essa segunda-feira com um tom mais calmo, tá? A China, inclusive, já teve uma movimentação positiva nesta manhã e a Europa segue toda essa movimentação. Sim, hoje a gente tem um Boletim Focus, aí até aguardar às 8h25 para ver como é que vem as perspectivas, né, econômicas aí do Brasil para a próxima semana, no caso. Muito bem, Bruno. A gente sabe que não dá para prever o que pode vir por parte do governo americano, de Donald Trump, né? Será que teremos novas taxações? Isso enfim, é uma bola de cristal, não dá para imaginar. Mas, havendo novidades, o mercado deve sofrer novos impactos? Ou essa semana talvez teremos uma reacomodação das movimentações da semana passada? Patrícia, é um belo ponto, tá, a ser observado toda essa questão das tarifas do Trump, porque ele está demonstrando uma postura um pouco mais calma, porque ele na quarta-feira, perto de fechamento ali da sua janela de negociação, ele isenta todos os países em 90 dias, menos a China. Os mercados voltam a ficar animados. Depois, essa briga mais ferrenha com a China acaba trazendo certa volatilidade, algo que o Brasil está refém, porque a China é a nossa maior parceira comercial. A Bolsa ela apresentou uma movimentação de 0,34% positiva na semana, mas junto com o dólar, que também acabou fechando levemente positivo, com 0,32% de alta. Um ponto que pode ser positivo hoje para o nosso mercado acaba sendo o saldo da balança comercial chinesa, que já foi divulgado. As exportações aumentaram, as importações também aumentaram um pouco e o saldo veio positivo. Significa que a China está retomando a sua economia e, consequentemente, o Brasil deve estar participando de toda essa retomada, até por conta ali deles já terem informado na semana passada uma questão do aumento, né, da importação deles da soja brasileira, no caso a exportação do Brasil. Mas se tiver alguma movimentação mais rude do Trump novamente sobre tarifas, obviamente os mercados tendem a sofrer. O cenário é um bom pouco ainda de incerteza, para dizer a verdade. Bruno, essa semana teremos a divulgação de produção industrial da China e também produção industrial dos Estados Unidos, dados que podem ter impactos no futuro com essa agenda de taxações, né? Quer dizer, a gente fica bem de olho nesses números, porque são números que vão ser comparados lá na frente com decisões que estão sendo tomadas agora com as taxações, né? Isso, é um ótimo ponto esse, Patrícia. A produção industrial do Japão já foi divulgada hoje, apresentou um crescimento. Teremos durante a semana
também a divulgação do PIB no mesmo dia da produção industrial chinesa. Isso é algo muitíssimo importante para a questão das tarifas do Trump. As tarifas que foram aplicadas tem alguns dias, né, praticamente uma semana e pouco, obviamente começa a gerar esse receio de um futuro próximo ter uma redução da indústria num todo, né, ter uma redução da produção industrial. E nos Estados Unidos, esse ponto ele acaba ficando até um pouco mais expressivo por conta da taxa de juros que ainda trabalha nos patamares atuais, de 4,5 a 4,25, porque lá a taxa de juros trabalha numa banda, né? E, consequentemente, a taxa de juros estando mais alta, o preço do dinheiro fica mais alto. E tem-se uma restrição de fluxo monetário, a indústria acaba ficando um pouco mais receosa de tomar aquele empréstimo porque tem uma taxa de juros alta. A grande questão, se os Estados Unidos apresentar um crescimento em cima da produção industrial com essa taxa de juros alto, o Banco Central norte-americano, visto o presidente do Banco Central de lá, na quarta-feira vai fazer uma coletiva, se ele identificar que a economia está crescendo com a taxa de juros alta, para manter ainda uma briga ferrenha pela inflação lá nos Estados Unidos da meta de 2%, essa taxa pode acabar ficando mais alta por mais tempo. E a questão da produção industrial da China apresentar crescimento acaba caracterizando que agora a China está vendo que a necessidade de injetar dinheiro na sua economia e realizar incentivos está chegando a hora, porque a economia por lá está apresentando dificuldade de crescimento. E essa movimentação pode se dar por conta da venda de títulos de dívida lá dos Estados Unidos. Muito bem. Agora, Bruno, você falou aí sobre essa novidade, né, do Trump chegar na última sexta-feira e falar que isentar a compra, a importação de peças de smartphones e também de computadores, né, foi um recuo importante para a indústria de tecnologia dos Estados Unidos, mas nesse final de semana mesmo ele veio de novo e falou, não é que a gente vai isentar, teremos uma taxa ainda de 20%. O que esses recuos de Trump, eles acabam se traduzindo? É uma pressão que ele vem sofrendo da indústria norte-americana, acaba enfraquecendo ele junto a toda essa repercussão internacional das medidas que foram apresentadas, do quanto a economia norte-americana ainda depende, né, dos outros países para esse comércio? Patrícia, tem dois pontos, né, bem importantes aí para a gente mencionar sobre essa questão. Um deles é realmente esse que você mencionou, a pressão interna da economia norte-americana, até porque o próprio Elon Musk, que participa ali do governo do Donald Trump, acabou falando para ele tentar segurar um pouco mais essa questão das tarifas, até porque o setor de tecnologia sofre muito. Ali entra para mim até um outro grande ponto sobre a economia chinesa. Muito fala-se, né, da economia chinesa ter uma questão de produtividade devido a uma mão de obra barata. Não deixa de ser verdade. Mas quando a gente observa o crescimento e o avanço tecnológico que o mundo num todo teve, a China não apresenta só uma questão de mão de obra barata, ela apresenta também uma questão de mão de obra qualificada. E eu acredito que o Donald Trump ele está começando a sentir toda essa questão que a China, além de ter uma linha de produção atrativa pelo seu custo, e em produção maiores também, tem belos profissionais trabalhando por lá, visto grandes empresas americanas que estão lá produzindo e, consequentemente, utilizando da qualidade desses profissionais qualificados. Então, toda essa postura dele muito rude, muito rígida sobre a China, eu sinto que ele vai precisar rever alguns pontos, porque senão ele não vai conseguir nem ter atratividade com esses outros profissionais para tentar melhorar a economia dos Estados Unidos. No passado, no seu primeiro mandato como presidente, ele conseguiu incentivar muito a economia norte-americana e reduzir o preço das coisas internamente. Mas isso foi um antes-pandemia. Pós-pandemia, o mundo é outro em questão de economia, em questão de tecnologia também, e a China é muito forte.
Muito bem. Bruno, muito obrigada pela sua análise, uma boa semana para você e até uma próxima oportunidade. Patrícia, eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos aí também uma ótima semana e uma